TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa tarde, pessoal. Mais um programa Fala Doutor, e comigo eu tenho o prazer de entrevistar hoje o colega e amigo Dr. Carlos Henrique Medeiros. Carlos, fala um pouco para o pessoal de casa, conta um pouco da sua história, sua trajetória. Antes de mais nada, um bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Depende da hora que vai passar. Boa tarde a todos que estão nos vendo. E eu sou Carlos Henrique, eu sou médico, vim para Petrópolis há torno de 20 anos atrás e trabalho há 13 anos atualmente no SAMU de Três Rios. Sou médico clínico, dermatologista e atualmente fazendo pós-graduação em neurociências na área de autismo, né? Neurociências com especialização em autismo devido à influência da minha filha, que é neuropsicopedagoga e está trilhando por essa área. Eu achei uma área fascinante. Mas tenho me trabalhado esses últimos 20 anos, trabalhei muito em Petrópolis. Tivemos o prazer, né, de sermos colegas de plantão no Hospital Nelson Saerp. E sempre trabalhei na área de emergência. Aliás, a minha história foi um pouquinho ao contrário da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas fala assim, eu quero ser médico, e se decide por ser médico e faz o concurso, presta, vai para a faculdade e se forma médico. Eu nunca imaginei ser médico na minha vida. Aí eu gostava muito de... Isso eu estou falando com 16, 17 anos de idade. Eu gostava muito de fazer trilhas nas montanhas. Passeava aqui essas trilhas de Petrópolis, as trilhas de Teresópolis. Gostava muito de ir para a Pedra do Sino, esses locais. E um dia eu vi uma chamada de um curso de primeiro socorro na Cruz Vermelha Brasileira. E eu falei, poxa, eu acho interessante ter primeiro socorro, né? Você está no meio do mato andando, acontece algum acidente. E quando eu vi, eu já estava virando instrutor de primeiro socorro na Cruz Vermelha, comecei a trabalhar nessa área de pré-hospitalar. Foi uma época muito interessante, Luiz, porque o APH estava nascendo no Brasil, né? Nós tínhamos aquela ideia dos paramédicos americanos, então teve alguns pioneiros que trouxeram essa ideia para cá. Entre eles, a gente pode citar, no Rio de Janeiro, a Fundação Anjos do Asfalto, que começou na Dutra, logo depois o GSE, o Grupamento de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeiros do Rio, que foi o primeiro grupamento de APH do Brasil. Eles são, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro são pioneiros no Brasil. Teve alguma tentativa em Brasília, mas só que foi um estudo piloto num determinado local de Brasília. Colocar o bloco na rua com ambulância assim, para socorrer toda a população do estado do Rio de Janeiro, o pioneiro é o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Então, eu convivia com esses médicos do GSE, nós tínhamos o curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha, e quando eu vi, eu estava tão envolvido nisso, a Cruz Vermelha me mandou para o Polo Petroquímico de Camaçari para dar treinamento nos bombeiros do Polo Petroquímico. E na época eu fazia faculdade de farmácia. Aí eu falei assim, não, se eu quiser continuar nessa área, eu tenho que ir para a medicina para ter o contato com o humano, né? O contato com o ser humano. E aí eu saí de farmácia, quando eu voltei de Salvador do final do treinamento, eu prestei vestibular de novo e fui fazer medicina na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, me formei, e no dia que eu me formei, eu falei assim, solteiro, médico, recém-formado, eu falei, vou aproveitar e vou escolher um outro local, que não Rio de Janeiro, para trabalhar, um local mais tranquilo, com uma melhor qualidade de vida, e subi para Petrópolis junto com um amigo meu, Dr. Carlos Gazanego, que você deve conhecer, claro, é professor da faculdade. Nós subimos juntos para Petrópolis e falei assim, aventura, vamos para Petrópolis, vamos ver o que dá. E estamos aqui até hoje. Muito bom, aí trabalhando só de SAMU, eu trabalhei um pouco no início do SAMU aqui de Petrópolis, e são 13 anos de SAMU em Três Rios. Hoje você está fazendo quantos anos de formado, mais ou menos? 20 anos. 20 anos. Eu sou de 2005. 2005? Eu sou de 2007. Então, eu lembro, né? Você relembrou, eu ia até falar isso.
sobre a questão que a gente começou a trabalhar junto no Nelson Herp, né? A gente se Isso. conheceu ali, né? Conhecemos juntos ali. Em emergência, né? Em emergência, E no Nelson quando o Saer. Nelson Herp tinha emergência clínica. Hoje não Clínica. tem mais. Hoje o Nelson Herp só tem emergência ortopédica. Mas antigamente não tinha ainda as UPAs dentro da cidade. Não igual tinha. tem. Era a emergência, era toda lá. Era a gente. E era ônibus batendo, tudo colisão, chegava, né? tudo chegava. E a gente segurava. Paciente com renal crônico descompensado, edema agudo de pulmão, a gente fazia de Os tudo. psiquiátricos também, porque a gente acabava fazendo o primeiro atendimento e encaminhava mandava para psiquiatria, para verdade. psiquiatria, o leito de 72 horas de psiquiatria e na emergência a gente tem uma característica que eu acredito que talvez seja tão peculiar quanto quem trabalha na parte do APH, né? Que é a parte do SAMU, pré-hospitalar, né? Pré-hospitalar. Que é que você não sabe o que vai chegar. não. Né? Você não sabe que o telefone vai tocar esperando, né? Você fica aguardando e... Eu já tive situações de chegar de estar de plantão numa terça-feira de carnaval, que eu falei, meu Deus do céu, o cara já está bebendo desde sábado. É o último dia para ele beber antes da quarta-feira de cinza. Eu fui preparado para uma guerra nuclear. Eu fui colocar, como a gente costuma brincar, com a faca nos dentes preparado. É. Dormi a noite toda. Tá. Naquele dia, por acaso, fatidicamente não aconteceu nada. E já teve plantões que eu dei no domingo, Que é um dia mais tranquilo. que eu cheguei, no caso em Três Rios, que eu cheguei em Três Rios, a cidade deserta, parecia que tinha acontecido alguma coisa, todo mundo, que a cidade tinha sido evacuada. Eu falei, vai ser o plantão mais tranquilo da minha vida. Nem consegui tomar café da manhã. Já entrei bradando já para substituir o colega que queria ir embora, para entrar na ambulância e sair. A característica do plantão, né? É diferente do consultório, né? Do ambulatório, ou você tá numa clínica, né? É diferente. Aqui você tem uma tranquilidade. No plantão, no APH, você não sabe. Pode ser um dia tranquilo, como pode ser um dia caótico com vários atendimentos. Eu acho que o grande desafio do APH é o meio ambiente. Quando você está dentro do hospital, você está dentro de um ambiente controlado. Se está calor, você tem um ar-condicionado, né? Você tem equipes ao teu redor para te suprir das coisas. E no APH não, você vai socorrer chovendo, você vai socorrer no calor, você vai socorrer... Eu já socorri pessoas que tinham caído em cima de um formigueiro, né? Você tem, assim, tempestade mesmo, chovendo a cântaros e você socorrendo a pessoa, o óculos embaça e tudo fica escorregadio. Quando você vai para um acidente, está tudo cheio de óleo e você escorregando. A pessoa às vezes está presa nas ferragens, aí nós temos muito apoio, né? Do bombeiro. A gente trabalha em conjunto. Um acionando o outro. Quando a gente precisa, a gente tem o apoio dos bombeiros. Quando o bombeiro precisa, solicita o nosso apoio. E muitas vezes é aquela situação, né? Risco de incêndio, o chão escorregando, o paciente preso nas ferragens. Às vezes você já consegue, o corpo de bombeiros faz um acesso, você consegue chegar até o paciente nas ferragens e tentar fazer a manutenção, né, a estabilização do paciente até que consiga espaço suficiente, desencarcerar aquele paciente para ser retirado de dentro do veículo e ser levado para o hospital e fazer a estabilização dele. Então, o grande desafio do APH são os fatores ambientais que influenciam muito. Você chega, uma multidão às vezes pode estar agressivo, ou algum parente que está descontrolado ali acaba dificultando o seu atendimento, interferindo, né? Eu vou pegar um gancho nessa sua fala, Carlos. Você falou que é parceria, um aciona o outro. E a gente nota, assim, uma grande dificuldade da população, né, que ou por falta de informação, ou até pelo momento da situação que está passando com seu familiar, ou quando vê um conhecido, que aquele momento de desespero, de ver o familiar sofrendo naquele momento, liga para o primeiro número que vem à cabeça. Na dúvida de acionar, você com mais experiência, 13 anos atuando nessa área, quando devo acionar o SAMU? Quando devo acionar o Corpo de Bombeiros? Essa pergunta tua é muito interessante, que por incrível que pareça, até hoje nas centrais do atendimento SAMU, você vê muito quando a ligação chega esse equívoco, né? A pessoa está no desespero. Primeira coisa, em qualquer situação, manter a calma, né? A gente aprende na emergência que manter a calma faz toda a diferença, inclusive para a pessoa que está ao lado da pessoa, do ente querido lá que sofreu um acidente ou que está passando mal. Quando devo chamar o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, nesse sentido, ele é mais especializado em resgate.
O que é resgate? Retirar a pessoa de um local de difícil acesso. Esse resgate pode ser na rua, por exemplo, um acidente com uma pessoa presa dentro das ferragens, a pessoa que caiu em cima de um telhado e tem dificuldade, né? Como é que você vai descer aquela pessoa do telhado? Você tem que ter escada para acessar, você tem que ter corda, equipamento de rapel, às vezes, né? E meios extraordinários para acessar a vítima, estabilizar essa vítima e descer a vítima até embarcar na viatura de emergência com segurança. O SAMU, basicamente, ele foi idealizado para complementar o trabalho do bombeiro no sentido de fazer o atendimento de urgência e emergência dentro do domicílio. Então, a princípio, eu tenho uma pessoa passando mal dentro da minha casa, você chama o SAMU, né? Eu tenho uma pessoa que caiu no telhado da minha casa, você chama o Corpo de Bombeiros, né? Então, basicamente, o Corpo de Bombeiros é o meio especializado em resgate. E claro que dentro da ambulância dele, ele tem o pessoal militar dele capacitado em estabilizar a emergência também. Nós do SAMU não temos esse equipamento para fazer o resgate em ambiente de difícil acesso. Por isso que, nesses casos, a gente pede, porque às vezes o pedido chega para a gente como uma pessoa que sofreu uma queda. E quando a gente chega lá, o cara está no telhado de 10 metros. Há pouco tempo, semana passada, não fui eu, mas uma equipe do SAMU de Três Rios teve uma situação dessa que o rapaz estava mexendo no telhado, teve uma crise epilética em cima de um telhado, parece que a 8 metros de altura. Caramba! Estava a colega minha, médica, intervencionista, que estava de plantão, e foi necessário o pedido do auxílio do bombeiro para descer essa vítima. O pessoal do SAMU subiu no telhado, ficou dando atendimento na vítima no telhado, mas só que teve necessidade do apoio do bombeiro para descer essa vítima em segurança, né? Porque não basta descer, nós temos o compromisso de manter a segurança. Sim. A gente não pode acontecer da gente ter uma queda dessa, deixar o paciente cair, imagina, alguma coisa disso. Então, nesses casos de resgate de locais de difícil acesso, é o Corpo de Bombeiros. Às vezes, por exemplo, tem situações como uma moto que sofreu um acidente na rua, mas o cara não está preso em nada, está lá. Às vezes o bombeiro pede, eles estão em outra ocorrência, a gente vai, né? Mas normalmente trauma em via pública e resgate é o Corpo de Bombeiros. O SAMU atua nos casos de urgências e emergências médicas quando não há necessidade de resgate. Gestante, a crise hipertensiva, a pessoa que teve um AVC, por exemplo, né? E nós temos um diferencial muito grande, por exemplo, lá em Três Rios nós temos o protocolo de AVC, que nós somos autorizados a levar a pessoa imediatamente para TC, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e fazer, se for necessário, fazer a trombólise. Isso tem feito uma diferença enorme, muito significativa na qualidade de vida, na recuperação dos pacientes que sofreram AVC. Sim, lá em Três Rios tem um serviço desse excelente no hospital lá que é vinculado, né, à Associação Congregação, trabalhei lá também, e eu lembro, já instalava esse protocolo de atendimento, que é essencial, para quanto menos tempo, né, é igual o coração, né? Isso. O tempo é músculo, né? E o tempo é cérebro. Então, tempo é cérebro. Só que o tempo no cérebro é bem menor. Porque antes existia uma burocracia de você levar o paciente, por exemplo, para a UPA, para o colega da UPA receber o paciente, avaliar e achar a necessidade de pedir uma TC, depois teria que ser deslocado uma outra ambulância para pegar o paciente, levar para o hospital para fazer a TC. Então, foi até um colega nosso que, inclusive, já foi médico do SAMU, trabalhava com a gente, o Dr. Ricardo Martelo. Meu amigo, que falou assim, não, então, se nós vamos ter o gasto de fazer a TC, por que não ir diretamente? E com isso, agora, eu tenho autoridade, no sentido, não só eu, né? Qualquer médico que tiver de plantão no SAMU, na ambulância de suporte avançado de vida, que é a ambulância do SAMU que tem médico a bordo, nós temos a autoridade de levar o paciente direto em caso de suspeita de AVC, e a gente faz o pedido na hora. O paciente entra em prioridade na fila. Se tiver outras pessoas fazendo a TC, quando a gente chega com um paciente com delta T, né, com tempo que pode ser um tempo para fazer até de 4 horas. Até de 4 horas. E normalmente a gente pega delta T com 20 minutos, às vezes 30 minutos, o paciente está dentro do Nossa Senhora da Conceição. Aí a gente passa na frente de outros pacientes que não estão nessa situação, a gente tem prioridade para entrar dentro da TC, faz a TC, desce com o paciente, o clínico já avalia, faz o NIH, a escala, né, para ver e vê o histórico do paciente, se ele tem alguma contraindicação. No caso de não haver contraindicação, muitas vezes é feita a trombólise com a recuperação às vezes até total desse paciente. É isso aí, pessoal. O papo tá maravilhoso.
Estamos terminando o primeiro bloco. Voltamos já já, não saia daí. Um minutinho rapidinho, pode tomar um café e aguardar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltamos para o segundo bloco. Estou aqui com meu amigo Dr. Carlos Henrique Medeiros, colega de plantão do Nelson Saerp. A gente trabalhou muito junto em emergências. Foram vários anos, né, Carlos? Vários anos. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre a sua área de atuação, que você, na questão do SAMU, que você está em Areal e Três Rios. Ficou uma curiosidade. Dentre esses vários atendimentos, qual foi aquele que te chamou mais atenção? E o que você nota, por exemplo, que você vê que pode ser responsável por acidentes, que você já participou junto com o Corpo de Bombeiros? Qual é a maior causa de acidente que você vê, por exemplo, de trânsito na rua? O que provoca mais isso? Cara, falta de atenção e imprudência. Eu acho que trabalhei no resgate da rodovia, das duas rodovias, na BR-040 e na BR-393. E você diz assim, o que mais marcou no lado ruim, né? E do lado bom também. Depois fala do lado bom. O lado bom é quando... O lado bom geralmente é o parto. É o parto. Quando você faz o parto. Agora eu que sou avô, então eu fico... Depois que você vira avô, você fica mais mole, né? Emotivo, né? Mais emotivo. Quando você faz um parto dentro da ambulância, porque a gente trabalha tanto, né, Luiz, com a morte, com o sofrimento, e quando você faz um parto dentro da ambulância... Você traz a vida, né? É uma sensação completamente diferente. E o oposto também é verdadeiro. Quando você tem crianças envolvidas num acidente... É ruim. Nós tivemos um ano aí, se eu não me engano, 2020, 2021, que foram 2 natais sucessivos de 2 desastres graves que aconteceram em Três Rios, que envolveu todo mundo. Envolveu o resgate da rodovia. No dia eu estava de plantão como médico, embora eu trabalhasse na rodovia também, eu estava de plantão como médico do SAMU, envolveu o Corpo de Bombeiros. Porque, na verdade, Aloysio, a emergência é uma família. Eu tenho bombeiros que trabalham no SAMU, eu tenho colegas que trabalham no resgate da rodovia, que trabalham no SAMU, eu tenho pessoal do SAMU que trabalha... Então todo mundo se conhece, e na hora que o bicho pega, todo mundo se une. Já tivemos situações de grande número de vítimas, ônibus com 17 acidentados, né? Que aí junta todo mundo. Avança, né, o resgate da rodovia com as equipes de médica e com a equipe de resgate, avança o bombeiro com a equipe de resgate, com a ambulância deles, avança o SAMU com a nossa ambulância avançada, com a ambulância básica, e o SAMU também nesse ponto ajuda muito, porque como é considerado uma coordenação, na Centro-Sul Fluminense a gente coordena vários municípios em volta, num caso desse, todas as ambulâncias dos municípios são, então às vezes um acidente dessas proporções, por exemplo, em Três Rios, vai avançar Areal, vai avançar Levi Gasparian, vai avançar Paraíba do Sul, e todas as ambulâncias vão ocorrer para aquele local para poder ter um número suficiente de ambulâncias para suportar a vítima. Então tu vê como maior causador desses acidentes em rodovias, em cidades, né? É a questão da imprudência, né? Imprudência. E se você for analisar, quando você
está atrasada para um negócio, ou para um evento, ou para um compromisso, a diferença, no final das contas, se você for botar no papel, fazer um cálculo científico... 5, 10 minutos que não faz diferença. A diferença de você andar 80 ou você andar 100 vai fazer 2 minutos de diferença. É verdade. Eu costumo falar, não tenha pressa para morrer. Falou As pessoas têm pressa para não chegar onde deveriam chegar. Eu vou te relatar um caso aqui e você falou uma coisa que é verdade. A gente, né, quando atende criança, isso é uma coisa que, de vários atendimentos que eu já fiz, 2 já me marcaram muito como médico. Um foi quando eu atendi meu próprio sobrinho. Estava em casa com a minha mãe, meu sobrinho do meio. Ele engasgou, devia ter uns 2 anos. Minha mãe veio desesperada, com ele roxo já, e a gente, né, aprendeu, faz a manobra e consegui desengasgar ele em casa. É aquele negócio que, né, você fala, é Deus te ajudando, colocando a mão. E a outra, eu estava no Nelson Herp de plantão. E aquelas mudanças, né? Tira a pediatria daqui, vai botar a pediatria. Tiraram a pediatria do Nelson Herp. Então só tinha a clínica médica e a ortopedia. Era o dia do meu plantão. Chegou um pai com a criança carregando no colo que a criança caiu da laje. E aí fez aquele traumatismo craniano. Entrou, foi direto para ortopedia, viu? A primeira sala, desespero de pai, né? Tá normal e fez mais do que certo. Você coloca no carro e sai correndo, né? E aí a gente cheguei para a enfermeira até, você deve até lembrar dela, da Fofão, lá do Nelson, lembra? Quem não lembra? Quem não lembra da Fofão? Um beijo, Fofão. E aí naquele dia a gente falou, Fofão, pega um acesso, vamos botar na ambulância, levamos para a ambulância, tomografia. Alcide Carneiro resolveu o caso, a neurologia. E nessas horas como a enfermagem brilha também, né? Exatamente. É uma equipe, né? Você pegar um paciente chocado lá no SAMU, eu trabalho com a minha enfermeira, eu falo, poxa, Janaína, pega paciente desidratado, hipotenso, PA não audível, e você só tem aquela chance e ela consegue achar um acesso e a gente consegue fazer medicação. Às vezes faz o acesso com o paciente convulsionando. Aí, né? Esse atendimento me marcou muito, porque o motorista da ambulância foi com uma destreza na velocidade. A Fofão pegou acesso e fazendo medicação durante, a gente acompanhando a criança acordada, mas né, com aquela sonolência por causa do trauma. Foi tenso. E é isso, você sai, você vê que a criança depois está lá rindo, sorrindo, é bom demais. Para você ter uma ideia, Luiz, esses foram 2 acidentes, 2 natais seguidos, sempre na época de Natal. Um desses acidentes, a criança estava num sítio lá em Paraíba do Sul com a família e todos bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Quando chegou 2 minutos antes deles irem embora, quando eles estavam se dirigindo com o carro para pegar a BR-393, né, Paraíba do Sul, a BR-393 passa no meio, corta a entrada da cidade. A filha falou assim, pai, não, deixa eu ir no carro do meu tio. E ela saiu do carro, o pai parou o carro na saída do sítio. Aquele sítio que você paga para ficar o dia inteiro com a família, bebendo, confraternizando, churrasco, essas coisas. E o relato depois que a gente teve foi isso. Ela saiu e falou assim, pai, deixa eu ir com o meu tio. Parece que tinha outra priminha dela no carro, algum outro pequeno também. E o pai parou o carro, ela abriu a porta e entrou no carro do tio. Foi justamente o carro do tio que bateu de frente com outro carro. O pai estava atrás. Imagina o pai assistindo todo. Quando nós chegamos com o SAMU no local, o resgate da rodovia já estava... Um dos socorristas que estava lá, por acaso ele também trabalhava no SAMU, ele do lado de fora, botou a cara do lado de fora, doutor Carlos, eu estou com 2 aqui dentro. Eu cheguei, eles ficaram com uma criança do outro carro e eu recebi essa criança. Quando eu coloquei dentro da minha ambulância, Luiz, a gente olhou, eu não vou falar assim de uma maneira mais descrever a cena, porque eu não quero impactar os telespectadores. Mas o que a gente costuma falar é ferimento incompatível com a vida. Eu estava do lado de uma enfermeira que é instrutora de APH, que tem todas as certificações, um olhou para a cara do outro e falou assim, não tem mais condições. Só que nesse meio termo, o pai batendo, esmurrando a porta da ambulância, pelo amor de Deus, doutor, salva a minha filha. Aloysio, foi 1 semana que eu tinha um sonho, eu sonhava que eu estava num local todo branco, como se fosse um anatômico de uma faculdade, todo azulejado branco, e quando eu chegava eu via o corpo dessa menina como se fosse numa maca no centro. Aí eu acordava. Foi 1 semana tomando benzodiazepínico para conseguir dormir. Eu imagino. De acordo. E depois, né, chegando no hospital, e acabou quem deu a notícia para o pai que não tinha mais o que fazer, fui eu, na porta do hospital. Que é sempre a pior parte, né? Cara, a equipe todas, bombeiro, o resgate, o SAMU, olha, foi difícil terminar o plantão, a gente se arrastou para terminar o plantão e ir para casa.
É muito complicado. E essa é uma parte, assim, que a população, ela não vê, porque eu acho que perdeu, né? Até acho que a própria não vê a questão da sensibilidade que nós médicos temos como seres humanos, né? Eles acham que a gente não somos seres humanos, que não temos sentimento, mas nós temos tanto sentimento como. Eu costumo dizer que o emergencista é que nem um piloto de avião. O avião tá caindo, tá todo mundo gritando, uns rezando, outros orando, outros esperando. O piloto é o único que não pode se apavorar. Até o último momento ele tá lá tentando fazer aquele avião não cair, né? Carlos, então a gente é assim. Vou te pedir, fala um pouquinho para mim, no início da sua apresentação, você falou sobre a empreitada que a sua filha está te envolvendo, né? Minha filha... Sobre a parte de neuropsicopedagogia, ela começou né? pedagogia, depois foi para se formou, foi fazer uma especialização em neuropsicopedagogia, se especializou em autismo. Eu acabou que ela levou isso para o meu consultório, então a parte de baixo do meu consultório virou o espaço Florescer, que é um espaço voltado lá em Areal, voltado ao neurodesenvolvimento, para pacientes com problema de neurodesenvolvimento. E eu falei assim, eu comecei a estudar por conta própria isso, a um ponto que eu falei assim, não, eu quero saber mais sobre isso, e agora eu estou fazendo pós-graduação em neurociências, com especialização em autismo. Aonde fica o espaço lá em Areal? Fala o endereço. No Shopping Ilha. No Shopping Ilha? Na loja 38, primeiro andar, no Shopping Ilha. Já está funcionando? Tá, já está funcionando. E quando eu vi, ela tinha chamado, aí tem um grupo, né, de especialistas, psicólogo infantil, nutricionista infantil, psicomotricista, pediatra. A nossa pediatra é hematologista infantil também. Temos psicólogo infantil e ela que é neuropsicólogo, toda a equipe multidisciplinar, porque o autismo exige, as alterações do neurodesenvolvimento exigem um atendimento multidisciplinar, né? Aí eu tenho certeza que com uma equipe toda capacitada e você na parte coordenando vai ser um sucesso total. Eu falei, vou querer saber um pouquinho mais disso e realmente é uma área que apaixonante porque está em evidência, infelizmente com algumas evidências na televisão que deixam os pais assustados ou esperançosos de um jeito que do ponto de vista, né, de negativo, ou fazer uma coisa assim mais espetaculosa, né, querer chamar atenção. E está tendo avanços, eu acho que nós estamos com bastante avanço nessa área, mas recentemente nós tivemos algumas interferências, por exemplo, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que fez uma inferência a um artigo, que é um artigo de associação. É isso que os pais têm que entender. Cuidado ao escutar notícias que falam de artigo científico. Artigo científico é uma coisa complicada de você interpretar. O Aloysio sabe o que eu estou falando, porque ele deve ler muitos artigos de cardiologia. É uma coisa complicada, né? Existem artigos que o presidente Donald Trump, quando falou de paracetamol, grávida que toma paracetamol, ela tem mais filho autista. O que acontece é uma pesquisa que mostrou uma associação entre mulheres que durante a gestação fizeram uso de paracetamol, o percentual de filhos autistas é maior. Só que o problema é isso só nos mostra uma associação. O fato qual a mulher grávida que toma paracetamol? Uma mulher que teve febre ou dor. Uma mulher que foi submetida provavelmente a uma infecção durante a gestação. E a infecção durante a gestação, nós sabemos que é causadora de aumento do caso de autismo. Então, para fazer um exemplo prático para a população, eu poderia, já que eu estou aqui na presença de um cardiologista, falar: losartana é tomada por pessoas que têm pressão alta. Pessoas que têm pressão alta infartam mais ou menos que pessoas que não têm pressão alta? Infartam mais? Infartam mais. Então eu vou fazer uma associação e dizer que quem toma losartana causa infarto. Não é isso. Falou muito bem. Então eu acho que nós temos que ter cuidado com essas pesquisas. Deixem as pesquisas para os pesquisadores. Converse com o seu neuropediatra, com o seu neuropsicólogo, com quem está cuidando do seu filho. E é muito bom ter esse espaço aqui para falar sobre isso, alertar a população. E dizer que o autismo, os pais que precisam de muito apoio nosso. Sim. Né? Porque eu costumo fazer uma comparação e eu falo assim, sabe aquele pai que levou o filho a vida toda para fazer um esporte e no final da vida
o filho vira um atleta, um medalhista, os pais do autista mais ou menos o mesmo nível de intensidade, mesmo com chuva, tem que levar na terapia. É uma dedicação maior, uma dedicação. Só que o futuro do filho com isso não é ganhar uma medalha, mas conseguir a independência para ser um ser pleno, um ser feliz, que consiga se integrar à sociedade e viver plenamente. Carlos, eu só tenho que te agradecer por essa disponibilidade de você estar aqui, você vir de Areal. Eu que agradeço. Para estar presente aqui em Petrópolis, reviver a cidade. Eu acho obrigação nossa, né, ocuparmos esse espaço da mídia, já que tem tantas pessoas alardeando tantas coisas, falando tantas coisas que a ciência não justifica. Eu acho que mais do que nunca nós médicos temos que entrar nesse espaço. Cada médico no seu Instagram, na sua rede social, claro, uma vez que seja por semana, postar alguma coisa baseada em ciência para que a gente tenha realmente possa esclarecer a população. E mais do que nunca foi um prazerzão te ver, cara. A gente é médico, a gente nunca se fala rapidamente. É verdade. Ele está sempre ocupado, eu estou sempre ocupado jogando aí nas 11, fazendo um monte de coisa com a pós-graduação, então sem tempo nenhum, mas foi muito bom. Carlos, vou te pedir só para finalizar, fala teu endereço de novo, onde você atende, lá para o pessoal poder saber. Tá, o meu consultório e o Espaço Florescer funcionam no Shopping Ilha, em Areal, tá no primeiro andar, na loja 38. É isso, pessoal. Finalizamos mais um programa. Muito obrigado. Até a próxima entrevista. Fiquem com a gente, hein? TVC, a TV do Correio da Manhã.